palavra para te dizer algo. Eu falei, eu não vou falar. Mas o Senhor continuou me incomodando desde o louvor. Ele falava assim para ti, que Ele tem se agradado de ti, serva minha. E hoje, eis que coloco um óleo novo sobre a tua cabeça. Eis que te usarei com autoridade nesta noite. Uma nova renovação estou descendo sobre a tua vida. Um novo óleo. Eis que você não vai nem entender o que eu vou falar aqui nesta noite. Que eu estou te dando uma autoridade nesta noite, amém? E Ele tem se alegrado de ti, viu? A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Até agora só foi fogo do Espírito Santo aqui nesse lugar. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, a convite dos meus pastores, amigos, mais chegados que irmão. Eu quero agradecer a oportunidade. E eu quero dizer, igreja, estou até tremendo aqui com o recado de Deus, viu, gente? Deus é demais, ô Espírito Santo. Eu quero falar para os irmãos que mesmo que eu não esteja ali mandando recado no nosso grupo, né? Porque eu me incluo, porque eu sou parte da Igreja Estrela de Davi. Mas vocês estão nas minhas orações. Tá? Às vezes Deus me incomoda de madrugada para estar orando, para estar levantando o clamor por vocês. Tá? E eu quero me colocar à disposição de vocês, como sempre estive. Né? E oro mesmo, e levanto o clamor. A pastora Jaqueline sabe que a guerra de vocês é a minha guerra. Né? A batalha de vocês é a minha batalha também. Tá? E eu sei que juntos a gente vai conseguir a nossa vitória. Em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a palavra, eu gostaria só de orar mais uma vez, tá? Pela palavra. E eu queria que, de onde você estivesse, curvasse a sua cabeça, e onde estivesse também, onde essa palavra está, né, alcançando, os corações que ela está alcançando, que onde você estiver nos assistindo também, curve a sua cabeça e vamos orar mais um pouquinho, né, para que Deus venha falar aos nossos corações essa noite. Querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, Pai. Eis-me aqui como boca do Senhor nesse lugar, Pai. Não deixa que da minha boca saia uma palavra de mim mesma, Senhor, mas que o Espírito Santo conduza esse culto, conduza a palavra. Espírito Santo, tome o lugar aqui o seu lugar aqui nessa igreja, aqui nesse templo, aqui na Igreja Estrela de Davi, aqui nesse lugar. Espírito Santo, tome o seu espaço nos nossos corações e que essa palavra, Senhor, ela venha criar raiz no coração dos meus irmãos, Pai. Que essa palavra possa ser multiplicada para outras pessoas que precisam ouvi-la, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eis-me aqui. E eu quero abençoar o coração, a mente, a vida de cada irmão aqui com toda sorte de bênção das regiões celestiais, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu estava perguntando para o Senhor sobre o que Ele queria que eu falasse hoje aqui. E Ele foi muito claro. Cornélio. Fui pesquisar sobre Cornélio, porque a gente, lá em Atos, fala sobre Cornélio e ponto, né? A gente fala, ouve sobre Cornélio, lê sobre Cornélio ali. E eu falei, mas Cornélio, né? Por quê? Fiquei intrigada. Mas a palavra foi para mim, tá? Primeiro ela corta aqui. Então, o nosso tema é como vivermos em tempo tão difícil, mantendo a fé de Cornélio, para ganharmos nossa família e outras pessoas que precisam conhecer o Senhor. E
a nossa palavra hoje está lá no livro de Atos 10. Tá? Eu não vou ler Atos 10, porque senão a gente vai ficar aqui, né, muito tempo e vou tomar muito tempo de vocês. Então, eu queria falar um pouco sobre Atos 10, e no versículo 1, o capítulo já começa descrevendo sobre Cornélio. Irmãos, está muito alto? Tá não? Está dando para ouvir aí atrás? Amém. Então, o que a palavra diz no primeiro versículo? Cornélio residia em Cesareia, era um centurião da corte chamada italiana, era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava esmola, na minha versão está assim, tá? Dava esmola ao povo necessitado e orava a Deus. Lembra aí de quantas pessoas que você conhece com essas características. Vai lembrando. Vai fazendo a sua lista aí na sua mente. E Cornélio, ele era um oficial romano, comandante de 100 soldados. Cornélio residia em Cesareia da Palestina, capital da Judéia, que estava nessa época sob o comando dos procuradores romanos e ficava a 100 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, a conversão de Cornélio, ela foi importante, ela foi impactante para a divulgação das boas novas no Império Romano. Olha só, ele era da Cesareia, estava prestando serviço, daí em Cesareia ele era de Roma. Olha só o que Deus faz. Façam suas listinhas aí, mentais, de quantas pessoas que vocês conhecem com esse perfil de Cornélio. E essa palavra do livro de Atos 10 nos mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Cornélio era um oficial do exército e por causa das violentas revoltas, os soldados romanos, eles tiveram que se instalar em Israel a fim de manter a paz. A maioria dos romanos era odiada pelos israelitas. Cornélio não era um crente em Cristo. Marise, não era um crente em Cristo. E a palavra diz que ele buscava a Deus, era reverente e generoso. Amém? Se identificaram aí? Alguém identificou com algum amigo, com algum parente? Segura aí. Irmãos, aqueles que buscam sinceramente a Deus, conseguirão encontrá-lo, não conseguirão? Amém? Isso está cravado no seu coração? Quando a gente busca ao Senhor, a gente encontra, não encontra? Vemos que a palavra ela se revelou completamente a Cornélio, como se revela a cada um de nós quando nós buscamos a palavra. Estou errada? Quando a gente medita na palavra, eu não sei vocês, mas a palavra fala com cada um de nós. Às vezes a gente está precisando de uma confirmação, às vezes a gente está precisando de um conselho, e quando a gente medita na palavra, a palavra fala conosco. Não fala? Às vezes dói, às vezes é para correção, às vezes é para exortação, e às vezes é para um aconchego. Às vezes, e na maioria das vezes, a gente medita buscando o aconchego. Estou errado ou é só eu? É verdade, não é? Mas às vezes a palavra, ela não vem com esse aconchego. Ela vem para nos abrir os olhos, para nos tirar do nosso conforto. E a gente tem que estar atento. Atento quando vem uma palavra dessa.
É para tirar cada um de nós da nossa zona de conforto. Não pense que é punição, é isso. Não, não é isso não. É só para te dar uma chacoalhada, para me dar uma chacoalhada. Então esteja atento, Efésios 6 é uma chacoalhada para a gente. É para nos despertar, como a palavra foi falada aqui antes. Amém? Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar a história de Cornélio e de Pedro. Esses dois tinham personalidades completamente diferentes. Cornélio era um homem rico, com posse, um gentil, um militar. Pedrão era um pescador, judeu, tornou-se um pregador do evangelho, e muitas vezes, no decorrer da palavra, quando vocês leem, quando a gente lê, Pedro era impulsivo, era impetuoso, às vezes falava até sem pensar, né? Era uma característica dele. Mas a gente vê claramente o plano de Deus para a vida de dois homens tão diferentes. Mas fiquem tranquilos, nós também somos diferentes. Cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós tem um ponto fraco. Cada um de nós tem um ponto forte. No nosso meio aqui, tem pessoas tímidas, tem pessoas ousadas, tem aquelas pessoas intrépidas, tem aquelas pessoas assim que vão, que fala, que age, que, sabe, proativa. Mas tem aquela pessoa mais reservada. Tem aquela pessoa mais tímida, mais cautelosa. Mas, irmãos, não pense que isso é um defeito. O Senhor usa as nossas diferenças na vida de cada um que a gente encontra aí pela vida, na vida de cada um que Deus coloca nas nossas mãos. Amém? Então não pense porque, eu sou tímida, Marise, não sei falar. Não... Minha irmã, meu irmão, não tem problema. Deus te fez assim, olha que lindo. Já passou pela sua cabeça que você não é igual a ninguém? Que você é único? Você é única. Você, pastor Marcelo, é único. Vocês são únicos. E Deus vai usar vocês nessa unicidade. Com esse perfil. Com esse olhar, com esse abraço, com esse carinho. Às vezes, boa noite de uma pessoa tímida fala com a gente até pelo olhar. Não sei se vocês percebem isso. Às vezes, uma pessoa chega com os braços levantados e tal, faz aquela festa. Às vezes, o outro nem olha para você direito. Boa noite, Pai do Senhor. Não é verdade? Mas até nisso, meus amados, Deus te usa. Deus te usa na sua simplicidade. Deus te usa na sua, que você acha assim, nossa, na minha dificuldade. Deus te usa na sua dificuldade. Mas que não é dificuldade para Deus. Então, não tome isso como dificuldade para pregar, para falar, para abraçar, para chorar junto. Não use. Porque Deus te deu o dom. Cada um de nós tem um dom. Tem uns que têm o dom de abraçar. Tem uns que têm o dom de cuidar. Tem outros que têm o dom de evangelizar. Outros têm o dom da alegria, que contagia todo mundo que está perto. Não menospreze o dom que Deus te deu. Você é único. Você é única. E Deus quer te usar nisso aí. Amém?
A palavra relata como foi a conversão de Cornélio. Deixa eu orar. Você pode me perguntar, Marise, Cornélio conhecia a Deus, era temente, era generoso. Mas, irmãos, aí eu faço a pergunta se vocês estão lembrando de alguém com as características de Cornélio, que conhece a Deus, que dá esmola, que é generoso, que é amável, que é amigável, mas não teve o verdadeiro encontro com Jesus. Não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Cornélio era assim. Amém? Nós conhecemos pessoas assim. Eu sei que na família de vocês devem ter familiares assim, que você fala assim, só falta ser crente. Ou é só eu que falo isso? Não tem? A gente não tem amigo assim também? Quantas pessoas, né, pastor Marcelo, a gente conhece com esse coração, mas que não conhece a palavra, que não conhece o Jesus que nós servimos, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? E a palavra conta para nós que Cornélio, ele estava tão sedento por conhecer, né, a palavra, que aí ele estava orando, jejuando e teve a visão de um anjo. E um anjo de Deus que lhe deu ordens para chamar por Simão Pedro. Pedro, ele estava em Jope. Ele estava a 50 quilômetros de Cesareia. E aí, Pedro era apóstolo de Cristo, e Pedro era a pessoa que ia explicar para Cornélio sobre a palavra, sobre a salvação. Olha que incrível, gente. Isso é lindo demais. Vocês meditando na palavra, Cornélio era um improvável. Cornélio orava e jejuava. E o anjo do Senhor falou com ele. Olha que lindo. E da mesma forma que ele falou com Cornélio, ele pode falar e fala com nós hoje. Da mesma forma. Amém? E a palavra conta que ele, Cornélio, ele estava tão sedento por conhecer essa palavra, que convidou a família dele, os amigos, encheu a casa dele com os familiares, com os amigos, para esperar Pedro. Porque Cornélio envia, né, como o anjo falou para ele, envia seus homens para buscar Pedro em Jope. E ele envia seus homens para buscar Pedro em Jope. E aí, a gente fala assim que Cornélio, ele agiu pela fé. Porque Pedro poderia recusar. Não aceitar ir até a casa de Cornélio. Por quê? Porque gentil e judeu não se davam. E aí no verso 28 do capítulo 10 vai falar isso. Pedro fala, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Pedro estava correndo até risco de vida, meus amados. Então Cornélio, ele agiu segundo o direcionamento do anjo. Ele pôs a fé dele em ação. Né? Então, Cornélio seguiu o direcionamento do anjo e os homens foram buscar Pedro. Pedro só foi porque Deus deu a visão para ele. Deus deu a visão do céu aberto, um vaso como se fosse um lençol atado pelas pontas, descendo em direção à terra e contando todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Está lá em Atos 10, 13. Então, Pedro ouve uma voz que mandava ele matar e comer aqueles animais. Mas Pedro se recusou, dizendo, como que eu vou comer? Senhor, eu nunca comi coisa impura, coisa comum. E o Senhor fala para ele, né? Pedro foi advertido a não considerar impuro o que Deus tinha purificado. Olha que incrível. Glória a Deus.
Então Pedro, ele ficou bastante pensativo e buscando entender toda aquela visão que ele tinha tido. Quando os homens de Cornélio chegaram lá para buscá-lo, que contam para Pedro a visão que Cornélio teve, Pedro entende o sonho. O sonho não, a visão, né? Pedro entendeu a visão. E era de fato Deus falando que não faz acepção de pessoas. Sabe quem faz acepção de pessoas? Somos nós. Às vezes o Espírito Santo manda a gente falar com umas pessoas aí na rua e a gente fala assim, o quê? Eu vou é desviar. Passo longe, atravesso o outro lado da rua. Mas lá eu não vou não. Tem coragem não. O Espírito Santo fala com você e comigo o tempo todo. Gente, não é só comigo, é com vocês também. Não é com vocês também? E às vezes a gente não obedece. Não é verdade? Eu vou contar para vocês rapidinho aqui. Até que hora, pastor? Pode ver? Uma vez eu estava no ônibus voltando da igreja, lá em São Paulo. E o Senhor mandou eu dar um recado. Só estava eu, essa menina, o cobrador e o motorista. Era mais ou menos umas 9 horas da manhã. E tinha uma jovem na minha frente, toda tatuada, brinco, piercing, cheia de tatuagem. E Deus mandou eu dar um recado para ela. Irmãos, eu falei, eu não vou não. Porque ela vai achar que eu sou doida. Eu falei assim, Deus, ela vai achar que eu sou doida. Gente, o motorista fez uma curva, eu caí no colo da menina. Aí eu falei, entendi. Eu já vou falar porque a minha vergonha foi maior, porque eu caí no colo da menina, né? E aí eu entreguei o recado, falei, irmã, chamei até ela de irmã, tanto que eu estava nervosa. Falei, minha irmã, eu tenho um recado de Deus para você, você recebe? Ela fez assim, né? Acho que ela ficou com mais medo de mim do que eu estava com medo da situação. E aí eu fui no ouvido dela, pastor, e falei, né, o que Deus tinha mandado. Pastor do céu, não sei quem mais chorava, se era eu ou se era ela. Ela caiu em prantos. E se eu não tivesse falado? E se essa menina tivesse morrido? E se essa menina tivesse sofrido um acidente, alguma coisa assim? Olha, eu me arrepio. Então, não é só comigo que acontecem essas coisas, gente. Essa rebeldia não é só minha, não é possível. Mas, enfim. Então, em ato, aí Cornélio, né? Cornélio, os homens que foram buscar Pedro contam para Cornélio, os homens que foram buscar Pedro, conta a visão que Cornélio teve. E aí, Pedro fala assim, agora eu entendi. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, a pregação do Evangelho, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo, é tanto para judeus, quanto para gentios. Então, é quanto para mim, para você, para o mundo todo, para os povos não alcançados. Quem já ouviu falar dos povos não alcançados? Ribeirinhos, indígenas, quilombolas, todo mundo, gente. Todo mundo, é todo mundo. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Quem fazemos somos nós, mas a partir de hoje a gente não vai fazer. A partir de hoje eu profetizo na vida de vocês. O que o Espírito Santo direcionar vocês, vocês vão fazer. Vocês vão abrir a boca, porque tem muita gente aí fora morrendo. E Deus vai dar ousadia para vocês. Vai dar intrepidez, vai dar a palavra, vai dar o direcionamento para vocês, meus amados. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje ninguém se rebele contra o Espírito. Em nome de Jesus, a partir de hoje a boca de vocês estará aberta para vocês falarem, para vocês profetizarem, para vocês entregarem os recados. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra diz que
Pedro chegou na casa de Cornélio, pregou a palavra, e o dom do Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Houve salvação na casa de Cornélio. Olha, gente, eu arrepio. Quantas pessoas Cornélio não levou para a casa dele? A família de Cornélio foi salva. Os amigos de Cornélio foi salvo. E o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Igualmente, a palavra fala que igualmente havia sido derramado entre os cristãos em Jerusalém, em Pentecostes, como está descrito lá em Atos 2. Depois vocês leem Atos 2 que vocês vão entender. E o texto termina mostrando que houve salvação na casa de Cornélio. Você está precisando de salvação na sua casa? Alguém aqui está precisando de salvação na sua casa? Eu estou. Eu estou. Na minha casa e na casa e nos meus amigos. Eu preciso. Por isso que eu falo que essa palavra veio para mim primeiro. Aleluia. Ela me constrangeu. A verdade é essa. E eu relutei para pregar. Então, todos eles foram batizados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Esse momento ele foi tão impactante que eles pediram para Pedro permanecer com eles mais uns dias. Amados, quantos de nós está disposto a ir atrás de almas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, no nosso caminho? Quantos de nós, isso é para reflexão, façam essas perguntas aí para vocês. Quantos de nós tem sede de salvação que Cornélio teve pela família dele e pelos amigos? Isso queima dentro do seu coração? Você sofre com um ente querido seu que ainda não foi salvo, que ainda não conheceu Jesus? Sofre? Eu sofro. Muito, eu sofro muito. E na maioria das vezes, nós nos achamos incapazes de pregar a palavra, nós nos achamos sem tempo, sem condição. Não tem condição de pregar para essa pessoa, não. Essa pessoa é muito difícil. Essa daí, tem jeito não. Quem convence é o Espírito Santo, tá? Eu vim aqui hoje falar para vocês que realmente nós não temos condição de pregar a palavra, de levar a palavra. Nós não temos condição de ganhar uma alma se o Espírito Santo não fizer a obra. Nós não temos mesmo. Eu vim falar hoje aqui que nós não temos, mesmo que vocês saibam, porque eu sei que vocês sabem. Nós não temos condição nenhuma. Nós, pela força do nosso braço, pela nossa inteligência que a gente acha que tem, pela nossa eloquência, que eu falo, faço e aconteço. Meus amados, nós não somos capazes de nada. Se o Espírito Santo não fizer, nada feito. É Ele quem convence do pecado, meus amados. Amém? É Ele que convence do pecado. Nós não temos esse poder. Que presunção a nossa, misericórdia. Então, quando você for falar, quando Deus tocar na sua mente, para você passar um WhatsApp, fazer uma ligação para Maria, para o João, aí você fala assim, Espírito Santo, se não for o Senhor
essa mensagem vai bater e não vai causar o efeito que o Senhor quer que cause. A nossa oração, meus irmãos, tem que ser essa. Que o Espírito Santo faça. Você só é instrumento na mão dele. Eu e você só somos instrumentos. Eis-nos aqui. Amém? Eu queria pedir para vocês não desanimarem. Não desanime. Marise, meu esposo, meu irmão, minha irmã, não aceitam nem ouvir. Meu amigo do trabalho faz até voodoo para mim. A minha amiga do trabalho bate até tambor. Eu já ouvi isso muito no meu trabalho, viu, gente? Então, eu quero pedir para vocês, não desanime. Pregue. Fale. Quem convence é o Espírito Santo. E aí, meus queridos, eu quero te encorajar a evangelizar através dos seus atos, das suas atitudes, do seu comportamento. Porque aí, como Cornélio, sabe por que Cornélio orava, jejuava e dava esmola? Porque eles viam os judeus fazendo isso, os israelitas fazendo isso. A palavra fala, em Atos 10. Era de ver, meus amados. A nossa família, os nossos amigos, tem que ver que nós somos diferentes. Tem que ver o Espírito Santo em nós. Se falar não resolve, atos fala mais do que palavras. Se você for uma pessoa mentirosa, a sua família vai para Jesus? Se você for uma pessoa briguenta, chiliquenta, você acha que a sua família vai para Jesus? Não é por força, gente. Se você demonstrar o amor de Jesus, se você demonstrar a compaixão de Jesus, não é a nossa não, viu? Tem que ser de Jesus, porque nós não temos não. Se você não demonstrar a bondade, a generosidade, as características de Jesus na sua casa, no meio do seu trabalho, na rua, ninguém vai para Jesus. Sabe por quê? A primeira coisa que eles vão falar, essa daí tem 10 anos que é crente, não muda. Estou errada? Quem já ouviu falar isso? Essa daí tem 25 anos de crente, mas não muda. Freia um carro, passa um carro na frente dela, ela xinga. O ônibus dá uma freada, ela xinga. Isso é testemunho? Não vai. Então, Marise, Marise, eu prego, mas ele não ouve, ele é indiferente. E é mesmo. É mesmo. E vai ser. E não vai se converter nunca. Muda. Não ouve, é indiferente, então muda você. Muda você. Você é quem tem que mudar. Porque você é quem conhece a palavra. Não adianta você ser santo na igreja e o capeta dentro de casa. Porque você não vai levar seus filhos. Você não vai levar seu esposo, sua esposa, sua família. Não vai levar. Não vai levar. Amém? Então, já que a pessoa não muda, mudo eu. As minhas atitudes, as minhas atitudes, o meu comportamento é que tem que mudar. Irmãos, ame. Ame. Não com o nosso amor, que o nosso amor é falho, nós não temos esse amor. Mas Jesus tem para nos dar.
Então ame, com todo defeito do mundo, com toda ignorância do mundo. Ame. Só isso. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Deixa Ele fazer o milagre. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui no capítulo, né, nos versos, no capítulo 10, no versículo 42 e 43, que Pedro fala aos gentios a ordenança de Jesus. No 42 fala assim: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi Ele, Jesus, né? Que foi Ele, que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. No verso 43 está assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Amém? Então, irmãos, a partir de hoje, pregou a palavra, não ouviu? Atitude, ação, comportamento. E nós vamos pregar em todo o tempo e o tempo todo. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, e quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi essa palavra que Deus cortou primeiro em mim. E eu espero que nós saiamos daqui hoje convencidos que a mudança primeiro tem que ser em nós, que conhecemos a Jesus, que somos salvos e que nós temos Jesus como nosso Senhor e direcionador e Salvador das nossas vidas. Amém? Glória a Deus.